Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 23 de novembro de 2020. Indico o vereador Valdemar Valente, da bancada do Progressistas, para fazer a prece. A vida é como um livro, cada dia uma página nova, cada hora uma vírgula. Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha apagar o passado. E chega uma hora em que Deus nos tira o lápis e escreve fim, entre aspas. Por esse motivo, aproveite bem hoje, pois cada momento é único. O passado não voltará e o futuro pode não chegar. Não desperdice tempo com mágoas e brigas. Busque a felicidade e seja simplesmente feliz. Acima das lágrimas e das provas, que tantas vezes atravessam nossos caminhos, reina um Deus, mostrando que o impossível é aquilo que nunca foi tentado. Deus diz: eu estou contigo onde estiver. Creia nisso e faça o possível, porque o impossível Deus fará por você. Porque Deus escolhe as melhores estrelas para no céu brilhar. Que assim seja. Assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 49 da sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 076/2020, o qual dispõe sobre os veículos em serviço de transporte escolar e dá outras providências. Encaminho o projeto de lei número 076? 042 para análise das comissões. Ofício de Gabinete número 196/2020. Ao excelentíssimo senhor Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: relato sobre a conduta de vereadora e da necessidade de apuração. Encaminho o ofício de gabinete número 196/2020 para análise da Comissão de Ética Parlamentar e desde já convoco para a reunião da referida comissão dia 26 de novembro de 2020, às 9h30. Projeto de Lei 041/2020, o qual veda a nomeação e ou designação para cargo em comissão, função gratificada e gratificação de função de condenados pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Encaminho o projeto de lei para a ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaguari, representação por quebra de decoro parlamentar cumulada com pedido de cassação. Encaminho a representação por quebra de decoro parlamentar para a ordem do dia. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, requerimento número 16/2020. O vereador que a este subscreve do Partido Progressista vem diante de Vossa Excelência requerer à mesa diretora que seja apreciado o projeto de lei de iniciativa legislativa 012/2020 em anexo. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissar, 19 de novembro de 2020, assina este vereador que vos fala, Valdemar Valente. Encaminho o requerimento número 016/2020 para análise das comissões. Pedido de providências número 022/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a esta subscreve da bancada do PDT vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para que seja perfurado um poço artesiano na localidade de Chapadãozinho, 1º Distrito. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 19 de novembro de 2020, assina vereadores Volmar, Zanini e Piccoli. Defiro o pedido de providências.
Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para que faça a leitura da ordem do dia. Isso, 041. Esse não vai ser lido. Aí é o seguinte. Mensagem ao projeto de lei número 041/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências, estamos encaminhando para a pertinente apreciação legislativa o projeto de lei anexo, o qual veda a nomeação e ou designação para cargo em comissão, função gratificada e gratificação de função de condenados pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. O presente projeto de lei tem como objetivo proibir nomeação para cargos em comissão e designação para funções gratificadas e gratificações de função de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Jaguari. Essa proposta é uma forma dos poderes executivo e legislativo não se portarem alheios aos crescentes índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como das mortes violentas de mulheres por razões de gênero. Trata-se de um passo importante para proteger a probidade administrativa e moralidade no exercício das funções públicas. A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, regulamentou os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com os artigos 5º e 7º, violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão de discriminação, agressão ou coerção que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou perda patrimonial. A Lei do Feminicídio, Lei nº 13.104/2015, foi sancionada em 9 de março de 2015, abordando morte violenta de mulheres por questões de gênero. Os rigores das referidas leis não têm sido suficientes para coibir agressores e evitar inúmeros casos de violência contra a mulher, sendo necessário adotar sanções de natureza diversa para dissuadir potencial agressor. Neste momento, enquanto vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito, fico honrado em poder colocar à apreciação dos vereadores uma pauta de muita relevância no que diz respeito à política pública da mulher. Pelo exposto, solicitamos aos vereadores posicionamento favorável ao sentido da aprovação do presente projeto de lei. Jaguari RS, 26 de outubro de 2020, assina Lucas Denardi Catelã, vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito do município de Jaguari. Coloco em discussão o projeto de lei número 041. Vereadora Elisanges. Caro presidente, colegas vereadores, vereadoras, as distintas pessoas que nos acompanham hoje nesta sessão e as que irão logo mais nos assistir. Impossível um projeto deste passar e nós não vir até aqui esta tribuna e falar um pouco daquilo que durante todos os mandatos nós defendemos, que é a questão da violência contra a mulher. Por várias vezes, há alguns meses atrás, a gente falava aqui que durante a pandemia nós tivemos muitos casos de violência contra a mulher, tanto a violência doméstica, ela seja a psicológica ou a violência física mesmo, as mulheres acometidas durante esse período. E quantas mulheres sofrendo nesse silêncio? Então, esse projeto culmina com tudo aquilo que nós vínhamos falando e defendemos, que é a questão daquela pessoa que, é lógico, como foi lido pelo colega secretário Valdemar, depois de
tudo ocorrido, né, depois de toda a tramitação do processo, da pessoa ter transitado, né, o processo em julgado, ela vir a ser condenada, ela não vai assumir cargo em comissão ou função gratificada. É aquela função do UFG ou o CC. E também a questão de que, depois da pessoa ter cumprido a pena, também ela pode, sim, vir a assumir. Mas, no momento em que ela estiver, né, tendo esse problema com a justiça, ela não estará assumindo cargo nenhum. Então, muito importante mesmo, fico feliz saindo dessa casa e votar um projeto que vai ao encontro de tudo aquilo que nós firmamos e falamos aqui nesta tribuna por muitas e muitas vezes. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereador. A palavra está à disposição do vereador Valmar Zanini Piccoli. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, hoje nós temos o ex-vereador, mas sempre vereador, Celito Berni, mais conhecido como Polaco, nossa amiga Tereza, a imprensa e os funcionários. Eu também venho em meu nome, senhor presidente, parabenizar essa iniciativa que vai dar uma proteção. Não é uma proteção 100%, vereador Varley, porque a gente sabe que mesmo com aquele distanciamento que a justiça proíbe, acontecem os feminicídios. Mas, pelo menos, assusta os agressores das mulheres. Queira ou não queira, a mulher é mãe, a mulher é dona do útero, é a que gera o ser humano. Então, nós estamos aqui para apoiar. E seria importante, eu vou deixar um pedido para os vereadores da próxima legislatura, presidente, quem sabe um projeto seu, para nós começarmos aqui na base, não lá de cima para baixo da federal, e aqui, vereadora Jaque, também uma proteção sobre os negros, o racismo, começar no município uma lei tipo assim, viu, presidente? Que quem comete um ato racista aqui no município também venha pagar caro, porque eu sempre defendi os afros, inclusive em Taquarixim, quando eu comecei a fazer meus eventos com 17 anos, eu abri as portas para os negros dançarem, porque era proibido. Seria isso aí mais ou menos. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Segue em discussão o projeto de lei. Vereador Varley Berg. Senhor presidente, demais membros da mesa, secretário e vice, vereadoras e vereadores, distinta plateia, meu prezado amigo Polaco, Tereza e o nosso incansável Domingos Felipe fazendo o seu trabalho nesta casa. Infelizmente, nós vimos crescer a violência contra a mulher e achava-se que quando foi encaminhada aquela lei da Maria da Penha, ia mudar muito, mas não houve. Continua crescente e depois que criaram a lei do feminicídio, parece-me que aumentou as agressões e as mortes contra as mulheres. Mas temos nós que preservar essas coisas, trazer para continuar acontecendo, para que nós possamos frear esses momentos tão inoportunos que acontecem nos lares brasileiros e em todo o mundo existe. Primeiro veio uma coisa muito importante, que foi a lei da ficha limpa. Ajeitou e moralizou principalmente os órgãos públicos e as casas legislativas. E agora andou muito bem o nosso governo municipal ao encaminhar esse projeto, que virá minimizar um pouco, eu acho, e moralizar a vida pública. Porque nós não podemos contar com pessoas que trabalhem nos órgãos públicos já sendo condenados e que tenham feito esse tipo de agressão, que é a mais vil de todas as agressões que a gente vê
no dia a dia. Então, por isso, presidente, venho aqui transmitir o nosso agradecimento, desde já aos vereadores, que tenho certeza que irão aprovar o projeto encaminhado pelo nosso governo. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Segue em discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Volmar Zanini Piccoli, brasileiro, casado, empresário, vereador do município de Jaguari, portador da cédula de identidade X e CPF Y, residente domiciliado na rua 7 de setembro, na cidade de Jaguari RS, dentro de suas prerrogativas legais, e com fundamento no artigo 7º, inciso 3º e parágrafo 1º do Decreto-Lei número 201/1967, assim como o artigo 36, inciso 3º da Lei Orgânica do município de Jaguari, concomitante com o artigo 19, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguari, bem como pela Resolução número 04/2014, que institui o Código de Ética Parlamentar desta Casa Legislativa, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar acumulada com pedido de cassação. Em face da vereadora Cátia Monteiro Frescura, brasileira, solteira, microempreendedora, vereadora do município de Jaguari, portadora da cédula de identidade e do CPF, residente domiciliada da Rua Interior, Jockey Club, na cidade de Jaguari RS, pela prática dos gravíssimos fatos a seguir apresentados. Dos fatos. O ofício do gabinete número 196/2020, datado de 18 de novembro de 2020, documento em anexo relata condutas gravíssimas da representada, informando invasão das dependências do CRAS em 2 oportunidades, desacato aos servidores públicos, abuso de poder, abuso de prerrogativa e acusações gravíssimas aos servidores e administração pública, situações comprovadas por imagem das redes sociais e testemunhas. Tais ações extrapolam a prerrogativa do Legislativo, interferem legalmente no Executivo, no intuito de obter vantagem eleitoral, através de afirmações sabidamente falsas, incitando a população a se revoltar contra o poder público municipal. No referido ofício, o chefe do Poder Executivo narrou com detalhe os fatos, com todas as circunstâncias necessárias para a comprovação da autoria e materialidade, juntando as 2 manifestações de Silvana Gueim Pereira, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo a documentação encaminhada parte integrante da presente representação, devendo sobre esses fatos a representada apresentar defesa no prazo legal. Transcrevo o ponto central das infrações cometidas. Abre aspas. Segundo os relatos, no dia 27 de outubro de 2020, em torno das 10 horas da manhã, a vereadora Cátia Monteiro esteve no CRAS para, supostamente, averiguar denúncias de que usuários não estariam recebendo cestas básicas. Ocorre que a referida vereadora adentrou nas dependências reservadas, mesmo advertida que não teria autorização para isso, tumultuando o serviço e desacatando os funcionários públicos que ali laboram, conforme relato das testemunhas Luiziane Ribas, Viviane Vaz e Silvana Oliveira, fecha aspas. Não obstante, esta primeira invasão, no dia 5 de novembro de 2020, aproximadamente às 14 horas, a vereadora repete sua conduta e invade o CRAS para filmar o material armazenado. Ato contínuo, segundo o relato da secretária, ela passou a fazer acusações graves, inclusive que só ganhariam cestas básicas pessoas que fossem do partido prefeito. Nos dias 8 e 9 de novembro, o objetivo dessas invasões foi descoberto. Conforme prints na rede social da autora, em Instagram, em anexo, ela publicou em suas redes sociais, ultrapassando novamente os limites do decoro parlamentar, as fotos tiradas clandestinamente, com o intuito de se autopromover no período eleitoral, dizendo que os funcionários da assistência não realizam seu trabalho,
não distribuem as cestas adquiridas, dando a entender que elas seriam desviadas para obter vantagem pessoal, abalando a imagem dos servidores do Executivo de acordo com os relatos apresentados. Serviram de testemunha do fato as senhoras Viviane Naisinger e Kátia Balbon Martins e o senhor Carlos Alberto da Silva Brum. Ou seja, foram 2 ofícios internos que motivaram o Executivo Municipal a oficiar a Câmara de Vereadores. Como representante, atribuo a autoria das invasões à vereadora Cátia Monteiro, solicitando que os 2 fatos sejam apurados no respectivo processo, pois possuem uma clara conexão e atingem os mesmos bens jurídicos protegidos. Verifica-se, assim, que a representada, ao perpetrar tais ações, praticou excesso no exercício da função como parlamentar, promovendo a quebra do decoro. Tais ações ofenderam sobremaneira a imagem do Legislativo, sendo necessária a instituição do processo administrativo para apurar a violação da ética e do decoro, com a cassação da representada, eis que reincidente da quebra do decoro parlamentar. Assim, pelos fatos narrados, observa-se que, além de incidir teoricamente na prática de crimes, de acordo com o Código Penal, artigo 331, desacato, 345, exercício arbitrário das ações das próprias razões, 138 e seguintes, crime contra a honra, e artigo 22 da Lei nº 13.869/2019, abuso de autoridade, a representada quebrou seu decoro enquanto parlamentar, infringindo o Código de Ética desta Casa Legislativa e outras normas, conforme será demonstrado a seguir. Do direito. O Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, reportando claramente. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. A Lei Orgânica do Município de Jaguari estabelece em seu artigo 36 a possibilidade de perda de mandato do vereador que utilizar do mandato para praticar atos atentatórios às instituições. 2. E proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal ou faltar com o decoro na sua própria conduta. 3. Em igual sentido, é o regimento interno da Câmara Municipal de Jaguari que, no artigo 19, parágrafo 1º, considera incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas parlamentares ou a percepção de vantagens indevidas em decorrência da condição de vereador ou vereador. 2. A transgressão reiterada aos preceitos desse regimento interno. 5. O desrespeito ao presidente, à mesa diretora e à prática de atos atentatórios à dignidade de seus membros. 6. O comportamento vexatório ou indigno capaz de promover a dignidade, comprometer, melhor dizendo, a dignidade da Câmara Municipal na condição de poder legislativo do município. A voz não está nada boa. E a leitura é longa. Ou seja, ao abusar de suas prerrogativas parlamentares, interferindo diretamente, fora das hipóteses legais, em outro poder, invadindo espaços públicos com acesso restrito, ofendendo servidores públicos com afirmações sabidamente falsas, inclusive através da rede mundial de computadores, bem como o Executivo Municipal, com a finalidade clara de se promover antes do pleito eleitoral, transgrediu claramente o inciso 1º e 6º do parágrafo 1º do artigo 19 do Regimento Interno, colocando a Câmara Municipal em situação extremamente vexatória. Além disso, como se trata de vereadora que transgride reiteradamente o regimento interno, como pode ser visto no histórico de suas punições, incorreu também no inciso 2º do referido artigo. Igualmente, a Resolução nº 04/2014, Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Jaguari, dispõe sobre princípios éticos e regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador. Nesse sentido,
Importante trazer a colação trechos importantes da referida resolução que foram frontalmente violados pela representada. Artigo 2º. São deveres fundamentais do vereador. 2. Pautar-se pela observância dos protocolos éticos discriminados neste Código de Ética como forma de valorização de uma atividade pública capaz de submeter os interesses, as opiniões e os diferentes particularismos às ideias reguladoras do bem comum. 8. Abstrair seus próprios interesses eleitorais na tomada de posições individuais como representante legítimo dos munícipes. Já no capítulo 3º do Código de Ética Parlamentar, evidenciam-se os atos contrários à ética parlamentar, cuja incidência da representada é nítida em diversos dispositivos, conforme segue. Artigo 5º. Constituem faltas contra a ética parlamentar de todo vereador no exercício de seu mandato. B. Desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, aos membros da mesa diretora, do plenário ou das comissões, ou a qualquer cidadão ou grupos de cidadãos que assistam às sessões de trabalho da Câmara Municipal. Assim, denota-se que a representada, através de sua atitude abusiva, infringiu o Código Penal, o Decreto-Lei nº 201/67, a Lei Orgânica, o Regimento Interno, em especial o artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 6, diversos dispositivos do Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Jaguari, cito os artigos 2º e 5º, além do inciso 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal. Diante disso, tem-se que, além dos graves fatos perpetrados pela representada configurarem crime, violam também a lei orgânica, o regimento interno e o Código de Ética Parlamentar em diversas oportunidades e, conforme narrado anteriormente, de forma reincidente. Nessa esteira, o capítulo 4º do Código de Ética Parlamentar elenca as medidas disciplinares a serem aplicadas a casos como o da representada, tais como: artigo 6º. As sanções previstas para as infrações a este Código de Ética serão as seguintes em ordem crescente de gravidade. 1. Advertência pública. 2. Advertência pública escrita com notificação ao partido político a que pertencer o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa diretora ou em comissões legislativas. 3. Suspensão temporária do mandato por 60 dias. E 4. Perda do mandato. No caso em apreço, notório que a penalidade a ser aplicada deve ser a de perda de mandato, tendo em vista a gravidade das atitudes perpetradas pela representada e, além disso, a reincidência de sua conduta, já tendo ser recebida a punição de advertência pública escrita e suspensão temporária do mandato por 60 dias. Evidentemente que a situação em tela deve ser levada ao Poder Judiciário, a fim de que a representada seja processada civil e criminalmente. Entretanto, imperioso trazer à presente representação julgados de casos semelhantes em que houve excesso e abuso. Igualmente, não cabe ao Poder Executivo deliberar sobre a quebra do decoro parlamentar, mas a esta Casa Legislativa, quando o ato tenha sido praticado por um de seus membros. Isto porque não cabe ao Poder Judiciário interferir no Parlamento a ponto de substituir-lhe no julgamento e na preservação de sua própria imagem, ditando-lhe determinado padrão moral, pois o processo de cassação de mandato por quebra de decoro pretende proteger ou restabelecer a imagem, a honra objetiva do Parlamento. E esta honra objetiva pode ser atingida por situações e comportamentos ainda não terminantemente comprovados, já que a opinião pública e a sociedade civil não necessitam de provas irrefutáveis acerca de determinado episódio para que, analisando esse mesmo episódio, forme um juízo de desvalor sobre a confiabilidade e a dignidade do Parlamento. Assim, tais acusações podem dotar-se de um potencial altamente lesivo à imagem do Poder Legislativo, legitimando por isso a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Nesse diapasão, é patente a competência desta Câmara Municipal para controlar as manifestações da representada,
uma vez que houve manifesto abuso de prerrogativa ao invadir repartição pública, desacatar servidores municipais e utilizar tais ações com fim eleitoral. O decoro parlamentar é de extrema importância, não só porque as atividades legislativas dependem da credibilidade de seus membros e principalmente porque o vereador representa o povo em suas iniciativas. Ou seja, a ética e o decoro são atributos inerentes à atividade parlamentar. Trata-se de obrigação, um dever ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade que lhe representar. É seguir com retidão determinados preceitos éticos a fim de manter incólume a conduta e imagem do parlamento. O doutrinador Miguel Reale, quanto ao decoro parlamentar, assim o define. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, conta pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. O desrespeito ao decoro pode ser considerado também, nas palavras de Reale, como, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc., e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Isto é, os parlamentares devem manter, dentro e fora do parlamento, lisura em suas condutas, não podendo expor o parlamento ao ridículo, ao escárnio ou execrações públicas. Devem exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir as leis e o Estado de Direito. Ante as diversas violações referidas, não cabe a esta Casa do Povo outra postura senão a cassação do mandato da representada, com suas respectivas penas acessórias, bem como a aplicação expressa da pena prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha B, da Lei Complementar número 64/90, uma vez que sua presença macula e desrespeita o povo jaguariense. B. Os membros do do Congresso Nacional, melhor dizendo, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto no incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sob perda de mandato das constituições estaduais e leis orgânicas do município e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Assim, a conduta que afete a dignidade e a respeitabilidade do parlamento e reconhecível, segundo a opinião geral, é afrontosa ao decoro parlamentar, exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incólume a de dúvidas que a representada feriu a honorabilidade da Câmara Municipal de Jaguari. Dos pedidos, diante do exposto, por entender que estão presentes os elementos necessários e suficientes à instauração de processo político-administrativo por quebra de decoro parlamentar, com a cassação da representada, requer a seja a presente remetida ao presidente da mesa diretora para as providências devidas. B. A instauração de processos final de cassação na forma do Decreto-Lei nº 201/1967, para apurar a prática de conduta tentatória contra o decoro parlamentar da vereadora Cátia Monteiro Frescura, com a cassação do seu mandato, declaração expressa de inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso 1, a linha B, da Lei Complementar número 64/90 e a suspensão dos direitos políticos ante a gravidade dos fatos narrados no ofício gabinete número 196/2020, datado de 18 de novembro de 2020 pelo prefeito em exercício do município de Jaguari. C. A determinação do afastamento preventivo da vereadora Cátia Monteiro Frescura de suas funções enquanto tramitar a presente representação.
D. A notificação da representada para que responda, se lhe aprouver a presente representação no prazo legal. E. Requer a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial a oitiva das testemunhas arroladas no ofício Gabinete 196/2020, datado de 18 de novembro de 2020, pelo prefeito em exercício do município de Jaguari. F. Após a conclusão, a remessa do procedimento ao Ministério Público Estadual para as providências legais. Termos em que pede o deferimento. Jaguari RS, 19 de novembro de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Coloco em discussão a denúncia do vereador Volmar Zanini Piccoli. A palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli, pelo tempo regimental. Muito grande. Senhor presidente Igor, demais membros da mesa, demais vereadores e vereadoras. Eu venho a esta tribuna, meu caro presidente, com a alma leve, solta e tranquila, porque o PDT é público e notório que corta na carne. O PDT é um partido que desde o tempo de Jango, Getúlio e Brizola tem cortado na carne. Porque o PDT não aceita, digamos assim, coisas que venham prejudicar e denegrir a imagem do próprio partido. E denegrir a imagem de um colega do Legislativo e de uma administração. E tudo tem seus limites. Analisando a minha colega ao decorrer dos 4 anos, embora num episódio eu tenha defendido, ela acumulou vários quesitos no que diz ultrapassando os limites de um cargo público no Legislativo. Quer no posto de saúde, quando ficou fechado um verão inteiro e os próximos lá fora, no calorão, por uma denúncia dessa vereadora. A Jaque testemunha está aqui. Barracos no hospital, posto de saúde, no CRAS e na assistência. Eu não admito, francamente, e jamais vou admitir, e quero dizer, presidente, que se depender do meu voto, essa vereadora tem que ser cassada. E não só cassada, ser presa pelo que fez. Pegar cadeia para moralizar os órgãos públicos e os homens públicos que se acham dono do mundo, têm um cargo e ultrapassam os limites do seu cargo. Gostaria também, senhor presidente, que os votos que essa vereadora ganhou fossem julgados zerados. Que os votos que essa vereadora ganhou fossem zerados, porque foram todos através de mentiras. Inclusive está aqui, vou mostrar que eu não sabia que era gravíssimo assim o que aconteceu. Eu fui me informar no CRAS, vereador Valdemar. Eu fui na assistência. Horrores, vereador Varley. Está aqui, ó. Está aqui, tirando proveito de um pleito político, prejudicando o vereador Varley, vereador Elisângela, vereador Maia e esse que vos fala. E atacando os funcionários que muitas vezes trabalham numa canseira e com um salário menor que do vereador. Então, por isso que eu entrei com esse pedido de cassação, sem remorso nenhum, presidente.
E peço à bancada do MDB na casa, peço à bancada do progressista nessa casa, que analisem, possam se certificar do que essa vereadora fez ao longo de 4 anos e que ela não venha ter continuidade no próximo mandato de mais 4 anos. Se ela fez tudo isso, meu caro presidente, e ficar impune no final desse mandato, imagina o que essa vereadora não vai fazer nos próximos 4 anos. Eu peço do fundo do coração, em nome de São Jorge, meu guerreiro, que essa casa casse essa vereadora. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Piccoli. Segue em discussão a denúncia do vereador Marcelino Piccoli. A palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura pelo tempo regimental. Senhor presidente, então eu não iria me pronunciar, mas devido aos absurdos, isso aqui tem que rir. É uma coisa que tem que rir. Isso aí está nítido que é um desespero total. Não tem fundamento. E eu tenho eu vim na tribuna para dizer que eu tenho todas as provas de que em momento algum eu desacatei ninguém e eu ofendi ninguém. Porque a partir do momento que uma vez essa vereadora foi denunciada no posto de saúde, sendo que não era verdade do fato, essa vereadora se precaver. E todo que é lugar que eu entro gravando. E eu tenho toda a gravação para provar para vocês que em nenhum momento eu desacatei ninguém. Toda. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Cátia. Segue em discussão a denúncia do vereador Valmar Zanini Piccoli. Então, conforme o decreto de lei número 201/1967, neste momento eu coloco em votação o recebimento da denúncia protocolada pelo vereador Valmar Zanini Piccoli. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado pela maioria dos vereadores, com o voto contrário da vereadora Cátia. Então, neste momento, eu acolho a denúncia na forma do artigo 7º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5º do Decreto de Lei 201/1967. A comissão de processante será constituída por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Os impedidos que não podem participar da comissão, o vereador Valmar Piccoli, que foi quem executou a denúncia, a vereadora Cátia Monteiro, que é a denunciada, e este presidente. Eu gostaria, neste momento, então, de nós procedermos, antes de nós procedermos o sorteio, gostaríamos de convidar um vereador por bancada, que venha até a mesa para se certificar que todos os nomes dos vereadores estão, para posteriormente a gente executar o sorteio. Posso inclusive mostrar. Vereador Arno Varley Melo Berger. Vereador Ézio Jocelito Silva. Vou dobrar todos iguais. Vereadora Elisângela Piccoli Dri. Vereadora Jaqueline de Varanovski Piveta. Vereador José Nilton Maia. Vereador Valdemar Valente. Não, mas agora a gente balança e vira.
Então, eu gostaria, vamos convidar a vereadora Jaque, que retire os papéis e nos entregue, para nós formarmos a comissão. Um, dois, três. Vamos à composição. Vereadora Elisângela Pico Lidri. Vereadora Jaqueline Piveta. Vereador José Nilton Maia. Então, esses são os três que vão fazer parte da composição. Vereadora Elisângela, vereadora Jaqueline e vereador José Nilton Maia. Também, conforme a legislação, neste momento, entre os três integrantes da comissão, nós precisamos definir, ou melhor, vocês precisam definir o presidente e o relator. Se vocês acharem por melhor se reunir, nós demos um pausa na sessão, vocês têm a possibilidade de se reunir, ou, se quiserem, de forma aberta, fazer a indicação, a gente aguarda. Aqui estão os outros nomes. O Demar Valente. Vereador Arno Varley Melo Berg. Vereador Ezio Jocelyn Silva. Já veio o dia para convocar. Vereadora Jaqueline, presidente. Vereadora Elisângela, relatora, é isso? É isso, então? Damos seguimento normal agora? Isso. Então, neste momento, gostaríamos de passar ao grande expediente. Perfeito. Perfeito. Então, neste momento, então, gostaríamos de passar, pela ordem de inscrição, a palavra à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do Progresso. Oi. Pode? Isso, está ótimo. A palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, pelo tempo regimental. Isso, e assina. Vereador José... Vereadora Jaqueline? Tá. Questão de ordem. Mas é só a questão da comunicação. Isso. Então, eu convoco nós três, né? O Maia, a Elisângela e eu, para a reunião na quarta-feira, às 9h, para a gente se reunir. Pode ser? Ok. Na sala de reuniões aqui. Vereador José Nilton Maia, com a palavra. Não, fica dentro. Sim. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, os que estão nos prestigiando, ex-vereador, mas sempre é vereador, a Tereza, o Felipe, nossos funcionários. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo
com o nosso povo. O asilo com essa pandemia. Esse rapaz lá em Porto Alegre, esse banditismo que fizeram, uma coisa que não poderia acontecer. Não se sabe o que aconteceu, mas tinham que imobilizar e chamar a brigada. Isso é coisas que da gente ficar amedrontado do que está acontecendo. Aquela idosa, botaram fogo na casa da idosa. Onde é que nós temos com a nossa sociedade? É coisas que a gente não pode nem imaginar o que está acontecendo. Fico tão apavorado de ver o que está acontecendo com o nosso ser humano, que eu acho, até não sei o que vai acontecer até o fim dessa pandemia. Está difícil da gente assistir uma televisão. E também eu estive para fora a situação que está se agravando com os nossos agricultores. Uma coisa que não tem mais explicação. Essa horrível seca, falta de estiagem, falta de chuva. Está difícil de nós ver a nossa população no interior, o que estão passando. É só quem sai para ver o que acontece. E não temos nada o que resolver. Temos que pensar que há alguma hora para nós vai melhorar. E vejo muitas coisas, eu não queria ver tantas coisas que eu estou vendo, mas há de ser resolvido com tudo. As coisas são difíceis no nosso interior, na nossa cidade, ver o que está acontecendo. Mas é isso aí. Senhor presidente, uma boa semana a todos, muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, passa a palavra ao vereador Valdemar Valente. Senhor presidente, vice-presidente, demais vereadoras e vereadores. A campanha eleitoral e a eleição, no último dia 15, no Brasil inteiro, enseja algumas reflexões que me permite, eu quero fazê-las. Para a grande maioria do brasileiro, a solução dos seus problemas está no governo ou na pessoa que está no governo. Entretanto, a solução dos problemas que enfrentamos não está no governo, e sim nas pessoas ou no indivíduo, portanto, na sociedade. O Brasil é um país capitalista. E o capitalismo é um sistema em que prevalece a liberdade de iniciativa em todos os setores da sociedade. Prevalece a soberania do consumidor e a soberania do eleitor, enquanto no socialismo prevalece a soberania do político que quer interferir em todos os segmentos da sociedade, tolhendo a livre iniciativa e gerando o atraso social e econômico. Entretanto, as opções que nós temos, consequência da nossa história, são mais governos, ou seja, as soluções estão no governo. Tamanha é a dependência da sociedade do Estado. Aqui o Estado em seus 3 níveis. Uma concepção totalmente equivocada, na minha avaliação, pois político geralmente não gera emprego, nem soluções, e sim desemprego e cabide de emprego. Eu disse geralmente. Observe, por exemplo, os 13 milhões de desempregados gerados no governo do PT. Quem cria emprego é empreendedor, é a sociedade, é o indivíduo. Os governos, muitas vezes, mais atrapalham do que buscam soluções.
Esta é a principal razão do porquê a maioria dos brasileiros odeiam políticos, mas amam, repito, amam os favores do Estado, pois sempre esperam que o prefeito, o governo do Estado ou o governo federal resolvam seus problemas. Desse modo, trocam o seu voto por uma cesta básica, por um auxílio emergencial, uma carga de cascalho, por uma Bolsa Família, um pequeno poço aberto em sua propriedade ou outro favor qualquer do político, desde que seja com dinheiro público ou do contribuinte. Assim, as soluções são paliativas e individuais, uma vez que as questões sociais são postergadas, bem como prevalece a política tradicional que teima em continuar. Aqui não se discute nova ou velha política, é a política tradicional. Observem a propaganda eleitoral da maioria dos políticos, eleitos ou não eleitos pelo Brasil afora, na última eleição. O que se percebe é que a primeira prioridade da maioria é a eleição, e a segunda prioridade é a reeleição. Sendo assim, a carreira política torna-se muito interessante e atrativa. Enquanto não falarmos em bem comum como objetivo da política, enquanto não dissermos que a solução dos problemas sociais está na sociedade e no indivíduo, não sairemos do buraco chamado Brasil, que os políticos tradicionais e os políticos de esquerda nos meteram. Uma ótima semana a todos. Obrigado. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valmar Zanini Piccoli, da bancada do PDT. Senhor presidente, meus demais colegas, vereador Valdemar, eu vou te dar uma nota pelo teu pronunciamento de 1000, porque é realidade. No meu comitê, chegou uma senhora do Rincão dos Alves e pediu uma bateria para o trator. Eu disse, a senhora quer me prender? E a senhora também? Ela voltou dali 1 hora e disse, honra que eu consegui. Me pediram uma moto, me pediram coberta de uma casa, me pediram um porco, me pediram uma casa. 81 pessoas me pediu dinheiro, vereadora Jaque. 81 pessoas me pediu dinheiro. Nem que eu tivesse, eu não podia dar. Valdemar, meus parabéns. Então, se tem político corrupto, tem eleitor corruptor. Tá? É isso aí. Quero dizer à vereadora Cátina, mais uma vez, que eu esqueci quando estive aqui, que a senhora ama o asilo, mas não ama, porque a senhora queria as cestas básicas de lá para levar para os seus eleitores e deixar o asilo na mão, porque a chefe do CRAS me disse que aquelas cestas eram do asilo e dos idosos e dos cadastrados. E a senhora gritou, brigou, sapateou que queria dar para os seus eleitores. É crime. Isso aí merece cadeia, Felipe, cadeia atrás das grades. Quero, nesse momento, também dizer aos meus amigos de Jaguari e amigas. Começaram o doutor Varley ligar, dizendo assim, Piccoli, eu pensei que ia sobrar voto, eu votei no fulano, arrependido, né? E agora o que eu vou fazer? Tu vai me dar aquele remédio, fora da campanha, né? Aquela cesta, aquilo. E eu disse, claro que vou, como é que eu vou negar? Digo, enquanto eu estiver em Jaguari, eu não vou virar as costas para ninguém. Por quê? Porque eu fico mais feliz ajudar do que ser ajudado, veja bem. E eu ia embora, mas por enquanto não vou, porque se eu for para Curitiba, aquela terra maravilhosa, doutor Varley, que tu tem uma filha lá, a minha sogra não vai. E eu amo a minha sogra, tem 88 anos, enquanto ela está sob o meu poder, eu não saio de Jaguari cuidando ela, que é minha segunda mãe. Porque alguns, mesmo tendo condições, socam no asilo. Não que o asilo não seja bom, ótimo, perfeito, mas para as pessoas desamparadas. E não pessoas que têm
ganham fortunas e têm carro de 200 mil e botam no asilo. Deixa o asilo para os desamparados, que é uma ótima casa. E quero dizer, presidente, que eu continuo feliz, alegre, contente e vou continuar ajudando esse povo querido, tá bom? Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado, vereador Valmar Zene Piccoli. Palavra está à disposição do vereador Arno Varley Melo Weber. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras. Ouvi com atenção a manifestação muito clara e concisa e que merece parabéns do professor Valdemar, nosso colega vereador, retratando a realidade do nosso político. O povo fala muito que os políticos são corruptos. A imprensa fala que os políticos são corruptos. Mas, infelizmente, está provado que cada ano que passa, os eleitores cobram o valor do voto. E isso é inegável, tenho certeza que todos que participaram aqui sabem que cada um foram feitos pedidos de auxílio, enfim. E a gente tem visto, professor Valdemar, que não há preocupação muito grande da classe política em reverter essa situação. Aí um dia eu pensei, digo, mas quem sabe o voto facultativo seria pior e aumentar a compra de votos. Vai votar, eu vou ter que pagar tanto, como foi nos Estados Unidos, a maior índice de votantes, né, para a campanha, na última eleição. Mas eu também quero falar agora da questão da nossa atual economia com a pandemia, fazendo a junção das duas coisas. A gente anda por aí, eu fui a 3 cidades essa semana, desemprego, desestabilização do comércio, falta de oportunidade de trabalho, e isso está ocorrendo a cada dia que passa. E, infelizmente, professor Valdemar, nós não podemos esconder a realidade e nem a verdade. Continua a pandemia, não tem segunda onda. É a mesma onda que está voltando a crescer. Então, estamos nós, temos que nos convencer, e não vai ser fácil convencer a população. Nós tentamos, nós às vezes erramos muito também, eu faço a minha culpa, porque nós às vezes não nos cuidamos. E o que está ocorrendo? Não aqui, no Brasil todo. É junção nas praias. Agora imagine no fim do ano, né? Natal, fim de ano, e o veraneio completo. Tem cidades aí que não estão dando nem aí, não estão nem aí para o problema. E algumas estão tentando colocar e são quase linchados, a autoridade que tentar fazer isso. Mas o que nos preocupa hoje é a cidade de Jaguari, com essa onda que está vindo aí, que nós estamos aflitos e preocupados, porque no início era poucos, né, professor? Eram poucos, né? E agora nós não temos noção do que será o nosso futuro. Portanto, eu trago a essa casa, presidente, a minha preocupação, e acho que é a preocupação de todos, né, da questão da pandemia. E quanto ao processo hoje instaurado contra a vereadora Cátina, eu acho que nós temos que ter cuidado, porque nós vamos julgar. Eu sempre digo, julgar um cidadão é muito perigoso, mas por isso que existe o direito de se defender, de defesa. Mas nós temos que ter cuidado e agir com seriedade, com imparcialidade, para poder julgar, principalmente constrangedor, o fato de ser uma colega nossa da Câmara. Eu sempre dizia para a vereadora, ela sabe, tem pronunciamentos meus, que tinha que ter muito cuidado, e eu não vou repetir, porque não sou eu, quem sou eu para dar char de banco em alguém. Mas a senhora tem um mandato pela frente, vai enfrentar esses processos, a senhora tem um mandato pela frente, e a senhora tem potencial para ser uma boa vereadora. Agora, essas questões do decoro parlamentar, tem que haver muito cuidado, porque qualquer um de nós que já passaram aqui, que estão passando e que ficarão futuramente, devem ter conhecimento do que um vereador pode fazer. Eu hoje, presidente, bem rápido, eu peguei e fiz uma pesquisa. Em várias cidades, aqui vi no Mato Grosso, São Paulo, os vereadores invadiram o hospital
outro invadiu a delegacia, outro não sei, entende? Nós temos que ter um cuidado e conhecer o nosso regimento e conhecer o código de ética do vereador, porque nós conseguimos tudo, é só nós usarmos os meios próprios para isso. Obrigado, senhor presidente, e uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Varley Berger. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, líder do PDT na casa. Boa noite, senhor presidente, colegas e vereadoras. Eu quero, neste momento, direcionar o meu discurso aos eleitores de Jaguari, especialmente aos 533 que confiaram seu voto à minha candidatura, me fazendo a terceira vereadora mais bem votada do município. Eu sei que muitos de vocês estão sendo confrontados, perseguidos, indagados e, principalmente, comunicados de que meu mandato vai ser cassado. Tentam, de todas as formas, diminuir a escala democrática de vocês. Tentam, de todas as formas, desmerecer o meu trabalho, caluniando, difamando, me condenam antes de processar. Foi assim durante os 4 anos desse mandato. Assim, eu quero comunicar aos meus apoiadores e a todos que acreditam no meu trabalho e que todas as medidas jurídicas para combater esses ataques covardes e pessoais já estão sendo tomadas. Não se deixem coagir. Gravem todo tipo de abordagem e coação que sofrerem. Todas as pessoas que estão servindo de instrumento para esses ataques também vão ser responsabilizados civil e criminalmente. Eu lamento profundamente que ainda existam políticos que não saibam respeitar a democracia, que não saibam respeitar a decisão soberana do povo. Felizmente, as urnas esclareceram que não existe mais espaço para as pessoas assim. Em relação ao episódio do CRAS, é só mais uma situação entre tantas, em tentar marginalizar minha legitimidade de fiscalizar. Existe uma significativa bem clara para coisas públicas, como também é cristalina a função de cada um de nós, vereadores. Nós somos representantes do povo. Eu defendo os interesses do povo. Fui reeleita com 533 votos por agir assim, durante esses 4 anos. E eu não vou parar. Eu sei que o Executivo comunicou o fato a essa casa. Sei que muitos de vocês não concordam com muitas das minhas atitudes ou forma de trabalhar. Mas eu quero mais uma vez lembrá-los de que estamos aqui para servir ao povo e não ao Executivo. Estamos aqui para legislar e, principalmente, fiscalizar. Toda forma de represália que se instaurar nessa casa contra a minha conduta, nesse caso, abre um perigoso procedente que mais tarde pode afetar ao trabalho de qualquer um de vocês. Peço humildemente que respeitem a democracia, respeitem a decisão dos eleitores, respeitem os significativos 533 votos que me confiaram mais um mandato. Peço, senhor presidente, que me deixem trabalhar, que parem de me caluniar, que parem de mentir, porque isso que estão fazendo comigo é uma mentira. E eu vou provar. Eu vou provar que estão mentindo, que estão querendo me derrubar. Eu só queria entender o porquê disso tudo. Será que é porque essa vereadora fiscaliza, cobra do Poder Executivo? Será que é isso? Para que fazerem isso? O absurdo que eu ouvi do colega. Dizer que esta vereadora está agindo errado. Eu fui procurada, sim,
por pessoas questionando que não ganham alimentos. Em nenhum momento eu exigi alimento para candidatos meus. Em nenhum momento. Eu simplesmente cobrei que dessem para quem precisava. Só isso. Eu simplesmente cobrei que dessem para quem precisava. Porque tinha pessoas ganhando 2 salários mínimos e ganhando alimento. E isso a gente tem testemunhas. Eu não estou aqui, não estou nessa tribuna mentindo. Faz 4 anos que eu estou nessa tribuna e venho nessa tribuna e tudo que eu falo aqui eu provo. Tudo que eu falo aqui eu provo. Ao contrário de, não vamos generalizar, alguns, minoria, colegas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Cátina. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Pico, líder da bancada progressista. Caro presidente, mais uma vez nessa tribuna, quero me dirigir aos colegas vereadores, vereadoras e à distinta plateia. Eu inicio minha manifestação pedindo votos de pesar para o senhor Venício Donini Zigiotto, irmão da nossa Tânia Dornelles, do Caio, tio da nossa assessora jurídica, Tatiana. Então, deixo aqui os nossos votos de pesar, em nome da bancada progressista e de todas as bancadas desta casa. Quero também aqui, senhor presidente, dizer da nossa preocupação com a estiagem. Hoje, vendo a meteorologia, parece que chove até o final de semana. Então, queiramos que seja verdade e que isso aconteça, porque, mais uma vez, os nossos produtores, os nossos agricultores estão à espera desse momento para que alguns até nem plantaram, outros plantaram e ainda aguardam essa chuva para que as plantas nasçam. Então, nós solidarizamos também com os nossos produtores. Também aqui trouxe uma preocupação muito grande o nosso colega Varley a respeito do Covid, falou muito bem a respeito do assunto, e eu quero aqui prestar a minha solidariedade aos asilados e também aos funcionários e colaboradores da pequena Casa da Divina Providência. Eu penso que, nesse momento, é um dos locais mais afetados pela essa gripe, por essa Covid, e que deixa, sim, todos nós preocupados e deixa nós atentos a tudo isso. Quando, lá atrás, eu acredito que lá em maio, ainda antes, abril, acontecia uma reunião, colegas vereadores, não sei se as bancadas, se os partidos de vocês aconteceu isso, mas o nosso aconteceu para que nós votássemos se teríamos eleição ou não. E nós lá dizíamos que não teríamos que ter eleição esse ano. Infelizmente, isso tudo fez com que as pessoas estivessem mais nas ruas. Eu estive, todos os colegas estiveram da mesma forma. Então, não é hora de culparmos A, B ou C. O sistema fez com que nós estivéssemos lá na rua, estivéssemos indo até as residências, porque nós não temos outro meio no interior do Estado aqui de fazer uma campanha diferente. Os acessos são difíceis. Então, aqui nós também tivemos um tanto de culpa de estarmos na rua. Agora, eu quero deixar aqui o recado, e os colegas hão de concordar comigo, que o comércio não pague por isso. O nosso comércio não pode fechar em momento algum.
O comércio não é culpado disso. Não é. Porque nós temos os mercados abertos, nós temos as farmácias abertas, e o comércio está sofrendo muito neste momento com as perdas. E para manter funcionários, eles precisam sim estarem com as lojas abertas. E os colegas aqui, pelo que vejo, todos sinalizam que concordam com o que eu estou falando. Então, eu gostaria muito de deixar esse recado. E quanto às eleições, colega Valdemar, a questão do imediatismo e do individualismo. As pessoas, elas querem as coisas rapidamente. O sistema público, ele muitas vezes não recorre de prazos para que as coisas aconteçam imediatamente. E também elas querem que o seu problema seja resolvido, e não o coletivo. Talvez seja por isso que muitas vezes as pessoas não reconheçam o trabalho de certos vereadores. Reconheçam o trabalho daqueles vereadores que fazem o trabalho individual, que querem resolver o problema de somente um. E aquele que resolveu o problema geral, aquele não conta, aquele não vale. Então, assim, vamos fazer a sua reflexão, colega Valdemar, foi muito pertinente, e eu acredito que nós vamos, sim, falar muito a respeito disso aqui até o final da nossa gestão. Seria isso, senhor presidente. Eu desejo uma ótima semana a todos os colegas e até a nossa reunião quarta-feira. Seria isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Elisângela. A palavra está à disposição. Vereador Ézio Jocelito Silva, líder do MDB na casa. Boa noite, presidente. Saudação também ao meu colega de mesa, vereador Valdemar. Uma saudação aos meus colegas vereadores que ainda se encontram presentes. Saudação ao Polaco, Celito, nosso grande vereador. Observando, Celito, a nossa foto ali, quanto tempo, que grande parceria tivemos, quantas coisas juntos nós batalhamos. Saudação também à dona Tereza, à imprensa, e à jovem que nos assiste, com certeza veio incentivar a família. Presidente, vários assuntos eu deveria ou devo abordar, mas o tempo não vai ser suficiente. Mas cumprimentar os colegas que me antecederam, um relato inteligente, vereador Valdemar, a respeito da questão política e econômica. Também tenho uma grande preocupação no sentido da situação financeira dos municípios, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, devido a essa crise da pandemia, da estiagem, e que, absolutamente, com certeza, iniciaremos o ano de 2021 também com esses dois grandes problemas, a estiagem e a pandemia continuando. Mas quero dizer assim que comungo com as palavras que a vereadora Elisângela falou a respeito do nosso comércio, e o nosso comércio não pode fechar, porque é dali que o município também, através do ICM, das vendas, consegue também sobreviver. Imagina, a produção, ano passado, a produção agrícola, a estiagem nos prejudicou. O comércio também não conseguiu vender, porque se não teve uma boa renda na agricultura, o comércio também para. E também dizer assim que torcemos muito para que os nossos produtores recebam uma chuva que já está prejudicando muito. O grande problema, colegas vereadores, o grande problema não é a água de tomar, a água potável, mas sim a água para os animais. Açudes, bebedouros, hoje eu passei ali na pranchada, o rio Jaguari praticamente está atorado. Sangas, lajeados, praticamente todos só com alguns poços
fiozinhos de água, como disse o colega. Então, digo assim, gente, ó, o agricultor mais uma vez está sofrendo e o nosso agricultor até hoje não recebeu nenhum tipo de auxílio do governo federal, nenhum tipo de auxílio. Será que essa classe que produz a comida para o mundo não merece um incentivo do governo? Poxa vida, até quando que nós, agricultores, vamos ficar ali, ó, batalhando, acreditando que o ano que vem melhora, e ninguém faz nada do governo federal por nós, agricultores. Isso é uma pena que está acontecendo, uma judiaria com essa classe que produz o alimento da nação. Também, como hoje, acredito que nós estamos sendo transmitido, a sessão está sendo transmitida através do YouTube, eu não poderia ser diferente dos outros e dizer também da minha alegria, a minha grande alegria que tive em ter 314 votos nessa eleição. E dizer assim que a alegria maior ainda minha, morador lá do 4º distrito, lá da Mangueirinha, um pequeno agricultor, sexta vez consecutiva eu ser eleito. Para mim isso é muito, muito, muito gratificante. Só posso dizer para todas essas pessoas que confiaram em mim, uma palavra que resume tudo: gratidão. Gratidão por eu continuar aqui da minha maneira simples, podendo representar. E também dizer assim que orgulhoso muito, muito, muito pela eleição do nosso prefeito. A gente sabia que tudo aquilo que se planta com o bem se colhe bons frutos. E o prefeito Beto, o Lucas, a sua equipe plantaram a semente do bem. E está aí o resultado. Colheram 1.900 e alguma coisa, bons frutos a mais do que o nosso opositor. Então, muito obrigado à comunidade que confiou mais uma vez na nossa administração. Um abraço a todos e até quinta-feira na reunião da comissão. Muito obrigado, vereador Cito. A palavra está à disposição da vereadora Jaqueline Pivetta. Fala daqui. Presidente, Fala daqui. permite? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a nossa plateia, a minha filha querida e a todas as pessoas que posteriormente nos assistirão, pessoal da casa, Felipe, enfim. Entre os assuntos da noite, quero pedir os votos de pesar pelo falecimento da dona Dileta Cristófari Catelã, pedindo conforto à família neste momento que ninguém está preparado, porém faz parte do nosso ciclo. Outro assunto que quero abordar é o Novembro Azul. Aproveitar que nessas reuniões que estão indo agora para o YouTube, aproveitar a imprensa e pedir também aos colegas para que divulguem a importância dos cuidados com a saúde do homem, principalmente o câncer de próstata, que está bastante alterado aqui no nosso município. Meu pedido é que os homens quebrem esse preconceito e conversem com o seu médico sobre o tema. A prevenção é o melhor tratamento. Sei que estamos também com alto índice de casos do Covid no município, porém é necessário que trabalhemos a prevenção, porque muitos estão deixando passar a pandemia, que daqui a pouco vai começar a aumentar mais, né, a função do câncer de próstata ou os exames alterados. Também quero reforçar a todos para que nos cuidemos, para que não haja mais surgimentos de casos de Covid em nosso município, que está muito elevado, e que as pessoas que acabarem infectadas se cuidem, para que se cure o mais rápido possível. Também compartilho com vocês a tristeza da autoinfecção da nossa Casa da Divina Providência, né? Peço proteção a todos aqueles idosos e funcionários. E outra, também compartilho a opinião do colega Volmar. Para mim, asilo deveria ser para quem não tem família. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, vereadora Jaqueline. Neste momento também gostaria de saudar todos os colegas, vereadores,
Saudar, em especial, quem nos dá honra com suas presenças. Felipe, a Tereza, Polaco, Betina. Agradecer pelas presenças, sempre bom, Casa do Povo, receber a nossa comunidade jaguarense, mesmo com os cuidados e algumas limitações. Eu ouvi atentamente aqui a todos os colegas e causa estranheza. Primeiro, também explicar que estou falando aqui, mas não contamos mais com a presença da vereadora Cátia. Quando ela fala que querem perseguir ela, quando ela fala que querem terminar o mandato que o povo lhe deu, eu não vi nenhuma vez ela fazer ou pronunciar algo desse tipo quando ela entrou pedindo a cassação da vereadora Elisângela, quando ela entrou pedindo a cassação do vereador Picuri. Então, isso talvez me cause uma estranheza, ou talvez também faz parte de um discurso pronto, montado e preparado para não transmitir a realidade, mas sim transmitir ares de vitimismo e tentar induzir de que os vereadores desta casa não estão trabalhando, não estão com respeito ou que estão perseguindo a vereadora. Falar e pedir que o vereador, que o presidente desta casa deixe de trabalhar. Eu tenho certeza que nenhum dos 8 vereadores aqui pode dizer algo de que este vereador, enquanto presidente, proibiu alguém de trabalhar. Pelo contrário, sempre foi um dos que incentivou, incentiva, por isso que faz parte. Mas o doutor Varley foi sábio em suas palavras e fala que temos que entender as prerrogativas legais, entender os limites legais e, acima de tudo, entender de que o tempo de gritar, o tempo de bater o pé, o tempo de acusar e não acontecer nada já ficou para trás. Acho que esta casa se entristece muito com este fato, mas esta casa tem capacidade de assimilar, de estudar, analisar, ouvir e decidir. Isto é o que a lei nos determina, e eu tenho a convicção e a certeza que o que todos os colegas vão fazer. Mas eu fico chateado porque praticamente quase que todas as sessões tento transparecer à comunidade de que só uma vereadora trabalha e de que os outros. Eu acompanho esta casa, estou aqui há 4 anos, mas acompanhava meu pai, também acompanhei minha mãe. Já vi partidos ter uma maioria plena, nunca vi acontecer pedido de cassação, nunca vi nada. Então, as coisas não acontecem em vão. Eu acho que quem planta, colhe. Isto é o resultado de algo que muitas vezes debatemos nesta casa. Saímos tristes, desgastados desse processo, mas tenho a certeza de que são ônus do ofício e acho que todos os vereadores farão uso da melhor forma, da melhor maneira, pensando no bem-estar da nossa sociedade. Gostaria também de combinar com os colegas que estão presentes, se assim acharem oportuno, que nós estamos chegando ao fim da nossa legislatura e nós temos que realizar a foto oficial para colocar na galeria dos ex-vereadores. Conversando hoje com a vereadora Elisângela, com a nossa assessoria, nós tínhamos imaginado de realizar no dia 7 de dezembro, que é uma segunda-feira, que a gente realiza a foto, normalmente ela é ali no Clube União, realizamos ali por 16 horas e depois nos deslocamos até a sessão para aproveitar o dia. Tem alguns vereadores que não moram na cidade, outros que estão cheios por questões profissionais, então a gente já aproveita o dia da sessão para que a gente realize a foto
oficial para nós colocarmos na galeria e, se haver a concordância dos demais, a gente comunica os que não estão. Não sei se tem concordância, acho que pode ser. Pode ser? Beleza. Outra questão também, por solicitação do nosso vice-prefeito Lucas, me passou um WhatsApp, diz que o convite oficial vai ficar pronto somente amanhã, mas ele passou que convide os vereadores, quem nos assiste, que quinta-feira, dia 26/11, às 19h30, tem a missa do Dia Nacional de Ação de Graça na nossa igreja matriz. Então, deixamos o convite a todos. Também, rapidamente, me dizer que é o assunto que está voltando, a questão do coronavírus, e acho que o momento é como a vereadora Elisângela resumiu. O momento não é de estar apontando o dedo para ninguém, o momento não é deixar culpado. O vírus não escolhe partido, não escolhe candidato, não escolhe eleitor, não escolhe magro, bonito ou feio. O vírus é para todos. É muito fácil nós jogarmos a culpa ou acharmos que a disseminação do vírus em nossa cidade é dos políticos, seja de partido A, B, C ou D. Eu acho que isto não condiz com a realidade. Eu acho que é um mecanismo fácil demais para jogar público. Eu acho que devemos ter mais consciência, mais respeito, todos também realizarmos a nossa meia-culpa, mas, acima de tudo, temos a capacidade de entender de que o vírus requer cuidados, requer alguns regramentos, e ele só será combatido de uma forma eficaz com a chegada da vacina. Repito, paramos de achar culpado, paramos de achar que foi o candidato A, B, C ou D. Porque, como diz a vereadora Elisângela, existe um sistema, existe uma legislação eleitoral, é de 4 em 4 anos, e algumas pessoas têm que se colocar à disposição e concorrer. Concordo, afirmo e tenho certeza, vereadora Elisângela, de que o comércio não pode e não irá pagar a conta. Isso eu tenho convicção plena. Hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com o prefeito Beto. É um entendimento sólido que você tem, mas estava acompanhando antes da sessão a entrevista do governador Eduardo Leite. Existe, sim, um aumento do número de casos, mas ainda algo controlável. Devemos, então, manter os cuidados, respeitar e, acima de tudo, entendermos de que o comércio, de que os empreendedores que geram emprego e renda não podem e não irão ser mais penalizados que já estão sendo, não somente pela questão do vírus, pela questão do fechamento, pela questão do aumento abusivo dos preços de uma série de fatores, pela diminuição do consumo, o que é um processo natural. Então, eu concordo e acho que essa luta também é de todos nós e, com certeza, vamos vencer. Convoco, então, os vereadores integrantes da Comissão de Ética Parlamentar para a reunião quinta-feira, 26 de novembro de 2020, às 9h30. Não, essa é da Comissão de Ética, não é a mesma. São diferentes. Comissão de Ética. E também, estava esquecendo uma comissão. Para a Comissão Permanente, no dia 26 de novembro de 2020, às 9h, nos termos do regimento interno. E convoco os senhores vereadores,